E daí o grande erro de muita gente de ter passado pano para a candidatura do Lula da Silva em 2022, ou até advogado o voto nulo. Isso... Quem foi a pessoa que mais te surpreendeu na última eleição nesse sentido? MBL. Eu já questionei muitas vezes qual que era o meu papel aqui, se isso tudo vale a pena, esse tipo de coisa. Eu conheço ex-comunista, ex-revolucionário, ex-socialista. Eu não conheço ex-liberal, não conheço ex-conservador. Eu já vi muito aluno ser prejudicado por posicionamento político. Eu recebi um telefone da produtora da Globo, quando eu estava em Nova York, para ir para o Projac, para participar de uma audição para um reality show. Eu lembro de vídeos deles, e eles colocavam vídeos na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, para me detratar. Eu tenho muito orgulho, não apenas de nunca ter sido processado na minha carreira, como também nunca ter sido objeto de um direito de resposta. Então, o Brasil, que sequer tinha uma direita há coisa de 10, 20 anos, hoje em dia coloca 1 milhão de pessoas nas ruas, lutando pelo devido processo legal e pela liberdade de expressão. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu tenho aqui comigo um comentarista político que já foi comerciante, músico e agora vem estudando e aplicando estratégias de comunicação. Há alguns anos ele ganhou fama e respeito pela forma como se coloca no debate público, sempre respeitoso e sereno. Na contramão, aliás, daquilo que a gente vê nas redes sociais. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto Caio Coppola. Tudo bem, Caio? Prazer enorme estar aqui, Bruno. Tudo bem. Caio, Coppola não é o seu sobrenome, mas o da sua avó, correto? Isso, não é meu nome de batismo, né? Eu falo que é o sobrenome que mais forte corre nas minhas veias, né? A minha avó, ela é de uma pequena cidade do sul da Itália chamada Salerno. E nos anos 30, fugindo do fascismo, a família dela migra para o Brasil, né? Depois, quando a minha mãe nasce, o nome de solteiro dela tem o Coppola, mas quando ela se casa, né, perde esse sobrenome. E, para mim, eu herdo só o sobrenome da família do meu pai, né, que é a Arruda Miranda. E quando eu estava aí às voltas com o canal do YouTube, aí prestes a iniciar nessa carreira, vamos dizer assim, na arena pública, a minha avó faleceu. Isso foi no finalzinho de 2016. E aí, muito em homenagem a ela, eu resolvi manter esse sobrenome. E foi assim que ele ganhou projeção. Mas eu me identifico muito com ele. E eu lembro que das poucas vezes que eu perdi um pouco a temperança, né, nos meus comentários, foi uma vez que insinuaram que eu usava esse sobrenome como pseudônimo para esconder uma agenda, o que é mentira por 2 motivos, né? Primeiro, porque eu não tenho nada a esconder. Depois, porque eu tenho muito orgulho, né, do meu sobrenome de batismo. Inclusive, é um sobrenome que sempre me abriu portas. Meu avô foi um grande homem, meu pai é um grande homem, e é uma família que tem muita tradição no ramo do direito e que, inclusive, era muito citado por jornalistas. Meu avô escreveu as anotações à Lei de Imprensa, né, que é uma obra clássica do direito brasileiro. Então, foi realmente uma opção do coração naquele momento. Eu acho que foi uma decisão acertada, porque eu tenho certeza que ela ficaria muito orgulhosa de ver a projeção que o nome dela tomou. Ela era, sem dúvida nenhuma, minha maior fã. Mas o seu estilo de comentário público foge um pouco do estereótipo do italiano. É um estereótipo e, como tal, ele nunca abarca toda a realidade. Mas você é calmo, você não é agitado como é o italiano médio. Um autor que você gosta muito, Marco Aurélio, nas Meditações, a primeira frase dele, não sei se você lembra,
ele dando graças a tudo que ele aprendeu com as pessoas, e a primeira menção que ele faz é que aprendeu a serenidade com o avô. Você aprendeu algo assim com sua família, de italianos, ou do outro lado, ou isso foi uma decisão sua de, não, eu vou me portar aqui como um gentleman, alguém calmo, alguém que não ataca? Como é que é isso para você? Eu acho que é muito mais uma reação ao meu temperamento, ou a pior versão do meu temperamento. Então, com certeza eu não peguei nada do lado italiano da minha família. Minha mãe é extremamente passional, minha avó também era dessa maneira. O meu pai é muito calmo, né? Então, acho que isso é mais o lado Arruda Miranda. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo é que a forma é tão ou mais importante que o conteúdo. Ainda mais numa sociedade que preza muito a estética, né? Então, eu sempre me balizei assim por algumas diretrizes, né? E quando a gente observa, você falou, né? Esse oceano vermelho de pessoas que ficam instando as outras a se rebelarem, a se revoltarem. Eu acho que o trabalho do formador de opinião, ele é muito mais de esclarecer, de trazer luz, e nada disso está associado à virulência, à agressividade. Então, a versão pública é a minha melhor versão. Muitas pessoas me perguntam, nossa, como que você consegue manter a sua calma, né? Aí eu brinco, falo, olha, em primeiro lugar eu sou pago para isso. Em segundo lugar, a minha família está assistindo. E em terceiro lugar, eu sei que a melhor forma de você veicular uma mensagem é mostrando segurança em relação àquilo. Então, a indignação, ela é justa e às vezes ela cabe, como no caso do sobrenome que eu citei anteriormente. Mas ela deve ser um último recurso, sabe? Para dar ênfase, ela deve ser excepcional, né? E não o seu estado natural. Porque quem tem certeza absoluta sobre a verdade não precisa se exaltar, né? Eu lembro que uma das coisas mais bonitas você citou Marco Aurélio, eu gosto muito de Paulo. Quando Paulo escreve para Timóteo, né, que era um jovem pastor, né, ele fala assim, olha, a gente tem que ensinar com paciência e mansidão na esperança que a pessoa conheça a verdade. Ou seja, aqui tem várias coisas. Você não consegue impor a verdade. Na verdade, você não consegue convencer alguém. O máximo que você consegue fazer é abrir uma janela naquele cômodo e fazer a luz entrar. O despertar, seja ele intelectual, seja ele emocional, seja ele espiritual, ele é um processo individual. Então, o que eu tento fazer é o seguinte, olha, você quer que eu explique? Está explicado. Você quer que eu desenhe? Está desenhado. Mas agora a reflexão é sua. Eu não estou aqui para, enfim, ficar esfregando na sua cara os preconceitos ou jogando a verdade na tua cara. Não é essa a ideia. Porque eu brinco, eu falei isso numa palestra recente, a verdade é como um diamante, né? Se você joga ela na cara das pessoas, machuca, apesar dela ser muito bela. Mas esse seu jeito calmo, ele foi ganhando corpo enquanto você ganhava espaço no debate público? Ou você já era assim desde sempre? Quer dizer, você passa raiva? Muita. Eu acho que a jornada humana, ela é sobre transcender os seus impulsos, né? Então, a jornada civilizatória do homem, né, justamente você colocar a sua arbitrariedade, o exercício das suas próprias razões, né, a imposição dos seus caprichos num segundo plano. E aí, tendo um norte moral, um norte de comportamento, você vai tentando se adequar a isso. E no meu caso, né, por ter essa persona pública, é até um pouco mais fácil, porque eu já tenho uma referência em mim mesmo do que seria o meu comportamento ideal. Mas é claro que tem muita coisa que me aborrece. Tem muita coisa que chateia, né, os telespectadores ou que causa indignação, até revolta nas coisas que a gente é obrigado a ouvir no debate público. Aquilo me dói sobremaneira, né? Então, é um exercício pessoal de resistir à tentação de reagir de forma emocional a isso. E eu tento levar essa melhor versão para a minha vida privada, nem sempre com sucesso. E assim, como eu acho que em qualquer situação
privada, quem acaba pagando o preço disso são justamente as pessoas que eu amo, né? Que acabam convivendo mais comigo e que tem o lado ruim disso, né? Quando você se depara com uma injustiça flagrante, quando você é impedido, por N motivos, de falar o que você sabe ser justo, correto, verdadeiro, aquilo mexe com você. Aquilo te desalenta, te desanima, enfim, te enraivece. E você precisa de algumas válvulas de escape. Mas assim, com o passar do tempo... Quais são as suas válvulas de escape? Bom, em primeiro lugar, coisas que eu percebi. É bem básico. Primeiro, todas as questões de rotina. Você ter um horário pré-estabelecido para acordar, de preferência pela manhã. Você evitar procrastinações. Você se exercitar. Você orar. É a primeira coisa que eu faço. Hoje em dia, minha rotina é assim. Eu acordo, eu rezo, eu tomo banho gelado, apesar do inverno. Eu descobri que isso daí me faz muito bem. É como se fosse... Tem aquele vídeo famoso do general americano falando sobre arrumar a cama. Sim. Arrumar a cama nunca funcionou muito bem para mim. Mas o banho gelado, sim. Gelado ou frio? Gelado. Só torneira fria. Inclusive, quando São Paulo agora está fazendo o quê? 12, 13, 14 graus. Aí que é mais interessante. Né? Porque você passa por um desconforto voluntariamente, mas aquilo obviamente te desperta, né? E você tem uma pequena sensação de realização naquele momento, né? E muitas pessoas falam, nossa, mas para que você vai, né, restringir a sua própria liberdade, conforto e bem-estar dessa forma? Por algum motivo que eu desconheço, funciona. E eu acho que ele te estimula. A sensação que eu tenho é que melhora a sua imunidade, a sua disposição e te deixa, vamos dizer assim, mais resiliente em relação aos desconfortos do dia a dia. Então, a minha rotina é essa. Acordo, rezo, banho gelado. Isso ajuda bastante e exercício. Né? É muito simples. Às vezes, um pouco de meditação, de leitura, convivência familiar. É bom você ter um porto seguro. Essas coisas são muito importantes. Eu sou uma pessoa... Eu tenho o privilégio de ter muita interlocução com a minha família. Então, eu posso desopilar, sabe? Então, eu fico imaginando, né, a pessoa que tem mais condição e que busca saúde mental, ela tem lá a sua terapia uma vez por semana, 1 hora, e que já é muito bem-vindo, né? Eu tenho horas de terapia, né? Porque eu tenho esses espaços seguros em que eu posso desopilar isso, e isso me ajuda muito. Mas assim, desde o começo, eu fui premiado pela opinião pública por ter um temperamento mais calmo. E que, na verdade, talvez, era só o caso de eu estar pensando no que eu ia falar. Porque, imagina, eu não sou jornalista, eu não tenho essa formação, eu não estava habituado com esse ambiente. Principalmente, eu estreiei no rádio ao vivo, né? E era um programa matinal, que a gente recebia a pauta com minutos de antecedência. Então, era adrenalina... Tinha que formular uma opinião na hora, né? Muito rápido. Era um programa de 1h30, a gente sabia das pautas no início do programa, todas elas. Então, muitas vezes, durante os outros assuntos, que não eram tanto do meu interesse, coisas, amenidades, né? Tinha fofoca, tinha notícias de entretenimento, de música, essas coisas. Eu optava por não me manifestar naquilo e focar nos comentários de política, de economia e alguns de comportamento. E isso assim, foi uma lição valiosíssima, né? Da importância de você ter foco. Na medida do possível, quando eu sabia qual era a pauta principal, eu chegava antes, né? Era muito raro. Eu não conheço nenhum comentarista que chega com a antecedência que eu chego. Então, eu realmente me preparo, porque isso não é natural para mim, isso não é um talento, sabe? É uma questão realmente de esforço e de prática. Mas aí tem aquele velho clichê, né? Que se você faz alguma coisa por 10 mil horas, você acaba eventualmente, né, ficando bom naquilo. Acho que foi o que aconteceu comigo. Engraçado que o público de redes sociais e o público da imprensa também, em geral, não buscam nessa experiência
em geral, pessoas como você, pessoas calmas, ponderadas, buscam sangue, buscam conflito, buscam o debate acirrado, buscam briga, na verdade, também. Né? Muitos programas ganham audiência porque tem brigas, porque tem debates acirrados. E você não é o perfil comum que as pessoas buscam. Como é que você explica o sucesso que você teve como debatedor e comentarista político, se as pessoas, em geral, não estão buscando pessoas assim? Eu acho que existem algumas demandas que são demandas latentes, né? Então, intuitivamente, eu já tive a oportunidade de conversar com executivos, né, de mídia que trazem justamente esse ponto. Olha, o público quer ver sangue. Isso até é estimulado, de certa maneira, em quadros de debate, em que existe confronto de opiniões, esse tipo de coisa. E óbvio que nessas situações em que você está discutindo com uma pessoa com uma posição completamente distinta da sua, eu sempre encarei dessa forma, né? O meu objetivo aqui não é convencê-lo, é convencer a audiência, o público. Então, assim, eu vejo realmente ele como uma ferramenta, né, para estabelecer comparações e para desconstruir narrativas para que a plateia forme o seu juízo. Então, eu acho que existe sim espaço para racionalidade, porque as pessoas buscam a luz, Bruno. Todo mundo todo mundo quer ser esclarecido, todo mundo quer ter uma compreensão melhor. Eu não sou dono da verdade, mas eu com certeza, em relação a muitos temas, ofereço um ponto de vista original e com uma fundamentação nos fatos. Eu tenho muito orgulho, não apenas de nunca ter sido processado na minha carreira, como também nunca ter sido objeto de um direito de resposta. Nunca teve um processo? Nenhum. Que isso? Sim, porque eu não ofendo. Não, eu não ofendo ninguém. Eu não ofendo ninguém. Essas são condutas que são tipificadas no Código Penal. Mas hoje a simples presença de pessoas já é ofensiva. Sim. A gente teve realmente uma distorção. Mas mesmo dentro desse novo normal jurídico, vamos chamar assim, né, usando aqui muito eufemismo, mesmo nessa situação, eu consigo passar as minhas posições de forma incisiva, sem abrir essa brecha para persecução penal, né? Então, assim, eu geralmente vou adjetivar condutas, eu não vou adjetivar pessoas. Alguns cuidados, né? Tem algumas situações em que não há provas, mas não há dúvidas. Eu me furto a comentar sobre elas. Eu tenho que ser um pouquinho reticente, né? E cada vez mais eu uso menos as minhas próprias palavras. Hoje em dia eu tenho me ancorado muito... Nas aspas. Nas aspas. Exatamente. E olha, o que eu descobri com isso é que isso me torna ainda mais persuasivo. Concatenar aspas e acrescentar alguma coisa original, às vezes é melhor do que você simplesmente ficar reproduzindo aí as suas próprias ideias o tempo todo. Porque mostra para as pessoas que você tá construindo aquele raciocínio de forma colaborativa, né? Ainda que você use fontes e veículos, e essa é a minha preferência pessoal, do outro espectro político. Então, dificilmente você vai me ver citando Gazeta do Povo, ou Revista Oeste, ou talvez até um documentário da Brasil Paralelo, embora eu consuma esses conteúdos, né? Eu vou muito mais para umas aspas da Folha de São Paulo, do G1 e por aí vai. Você disse que o seu objetivo num debate nunca é convencer o outro lado. Mesmo porque eu não conheço ninguém que foi convencido num debate participando dele, né? Pois é. Mas, mesmo olhando para o público, você acha que é comum a pessoa mudar de opinião assistindo a um debate em casa, ou é mais comum a pessoa fundamentar aquilo que ela já achava? Segunda opção, mas existe uma porcentagem do público que está aberta. Sim, está meio em cima do muro, não tem opinião formada ainda. Exatamente.
E são essas pessoas de mente aberta, de coração aberto, que não estão tão firmes nas suas convicções. Essas são as pessoas que a gente tem que buscar. Teve um número que me chamou muita atenção, porque eu estava tentando entender, né? Eu tento entender o processo pelo qual o nosso país está passando, e aí eu estava analisando a votação do segundo turno das eleições de 2022, e aí eu me deparei com a diferença de votos. Ela é ínfima diante do número de eleitores. O Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar, e a diferença de votos foi um pouco superior a 2 milhões. Só que essa diferença é ainda menor. Por quê? Porque basta que uma pessoa mude de lado para a diferença não é 1, ela é 2. É 1 a menos para um lado, 1 a mais para o outro lado. E o número exato, Bruno, de pessoas que definiram a eleição é 1.069.823. Esse número mexeu tanto comigo. Falei, nossa, bastava que 1 milhão de pessoas tivessem sido persuadidas para o país ter um rumo completamente distinto, independentemente do mérito dessa decisão. Isso ficou muito na minha cabeça. Falei assim, nossa, olha a oportunidade que a gente tem como formador de opinião. Porque a gente está vendo que as eleições no Brasil, elas estão sendo definidas por poucos milhões de pessoas. Percentualmente é muito pouco. O que é 1 milhão em 150 milhões de pessoas? É menos de 1%. É muito pouco. Então, essas são as pessoas que estão vendo. Então, tem gente que já tem lado, já tem posição, já tem a sua convicção firme, mas tem pessoas que estão no processo de formar a sua opinião. E eu acho que, nesse sentido, os liberais e os conservadores têm uma grande vantagem. Eu conheço ex-comunista, ex-revolucionário, ex-socialista. Eu não conheço ex-liberal, não conheço ex-conservador. Aí isso encaixa com o começo do que a gente falou, que aquela história de que o despertar, além dele ser um movimento do indivíduo, ele é irreversível. A partir do momento que a pessoa entende que a liberdade é a força motriz da prosperidade, ela não volta mais atrás. Não volta mais atrás. E principalmente quando ela entende as armadilhas retóricas, as falácias, as narrativas do outro lado, né? Essa ideia aberrante, como diz o Javier Milei, de que de cada necessidade humana nasce um direito. Ele entende que isso aqui é insustentável e entende a natureza do mérito e a essência da democracia, que é formar maiorias com respeito às minorias, até por uma questão de solidariedade. Aí essa pessoa começa a se emancipar intelectualmente, politicamente, e a gente está muito perto disso. Então, o Brasil, que sequer tinha uma direita há coisa de 10, 20 anos, hoje em dia coloca 1 milhão de pessoas nas ruas, lutando pelo devido processo legal e pela liberdade de expressão. Então, eu realmente sou muito otimista em relação ao futuro político do Brasil. Você fala em busca da verdade, que é a grande pretensão dos filósofos, mas o que é a verdade? A verdade, ela é uma abstração. Então, eu não sou o dono da verdade, mas o meu compromisso diário é na busca da verdade. E como que a gente pode traduzir isso? Primeiro, tirar toda a subjetividade, né, em torno de um fenômeno e analisar a natureza dele. Então, assim, às vezes são coisas elementares. Por exemplo, experiência histórica. Se você conseguir me citar um país socialista que prosperou com esse modelo econômico, talvez você consiga me persuadir. Só que você não vai conseguir. Aliás, se eu tiver uma imagem de satélite, né, lá na Ásia, passando sobre as Coreias, você vai ver que a Coreia do Sul, né, no modelo capitalista, e a Coreia do Norte, no modelo comunista, a diferença consegue ser vista do espaço. Porque você tem trevas de um lado e você tem luz do outro. Quando você compara a contribuição dessas sociedades para a humanidade, quanta coisa não sai da Coreia do Sul?
né? O pessoal vai brincar do K-pop, não, mas obviamente estou falando de tecnologia, de contribuição intelectual, né? E da Coreia do Norte, você tem miséria, violência, enfim. Assim, parece tão evidente. E eu fico pensando, você falou da questão da verdade. Não basta conhecer a verdade. Falei isso também recentemente, eu tenho incorporado isso. Porque ficou muito conhecido, né, aquela passagem do João 8:23, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é muito diferente de apenas ter contato com a verdade. Toda a elite acadêmica brasileira já teve contato com a verdade. Ainda assim, impera a mentalidade anticapitalista, anti-americana, anticonservadora. Por que será? Porque você ter contato com a verdade não basta, você precisa assimilá-la. E isso é um processo. E às vezes é uma coisa que não vai ser alcançada, né, por aquele indivíduo, dadas as circunstâncias. E eu fico pensando que é ainda mais difícil conforme esse indivíduo ele vai se graduando e progredindo na vida. Porque o ponto de retorno fica muito distante. A pessoa ela já se distanciou tanto da verdade que o caminho de volta é tão maior e é tão mais doloroso, ela vai ter que abrir mão de tantas crenças, ela vai ter que destruir tantos laços, ela vai ter que se desdizer, ela vai ter que se humilhar tanto que ela prefere insistir no erro, né? Então, por isso que eu acho que essas pessoas, a gente tem que, como disse o Paulo, né, ensinar com mansidão e paciência e também ter, de certa forma, uma certa compaixão, né, porque o caminho delas para a verdade é muito mais doloroso. Você começou falando que a verdade é uma abstração, mas deu muitos exemplos de uma verdade que chega pelo aspecto empírico, pela experiência. Sim. Explica melhor assim, essa chave aí. Ela existe, só que não adianta alguém se intitular dono dela. Então, nesse sentido, ela é uma abstração. A minha verdade é uma abstração, assim como a sua. Existe uma verdade objetiva. Entendi. Mas nesse sentido, aliás, obrigado pela oportunidade de esclarecimento, que o raciocínio tinha ficado meio solto. Ficou. Muito bem, vamos voltar um pouco na sua vida lá atrás, depois voltamos ao presente. A vida pregressa. Sua vida pregressa. Vamos ver se encontramos algo aí. A famosa capivara, como diria o Emílio Surita. Você parece que teve um site que vendia experiências radicais, depois teve uma banda. É isso aí. Conta essa experiência passada aí. Sabe que esses dias eu recebi um vídeo muito interessante, um bilionário. Para mim eles são todos muito parecidos, né? Mas um bilionário falando alguma coisa do tipo, olha, durante os seus 20 anos você tem que experimentar de tudo, certo? Os seus 20 até os seus 30. Dos seus 30 até os seus 40, você tem que descobrir naquilo que você é bom mesmo. Dos 40 até os 50, você monetiza isso. Você extrai o máximo daquilo no qual você é melhor. E dos 50 até os 60, você trabalha um pouquinho menos e curte a sua família. Eu acho que eu tô mais ou menos nessa tocada. Eu tinha um sonho, já que você quer abordar a minha trajetória profissional, se é que dá para chamar assim, eu tinha um sonho de morar fora. E para mim, assim, eu sempre gostei da ideia de conquistar as coisas, sabe, com as minhas próprias mãos. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, eu organizava eventos sociais, eu organizava festas de formatura de ensino médio. Eu fiz isso por 3 anos para conseguir juntar os meus primeiros 100 mil reais, que era o que precisava para eu passar 1 ano morando na Europa sem a preocupação de trabalhar. E viajando e tal. E foi uma experiência muito legal. Eu conheci aí 12 países. Então deu certo. Você conseguiu juntar o dinheiro? Consegui. Só que não era Fechou a empresa e foi viajar. Exatamente. Eu tenho, assim, eu posso falar que, apesar de não ser tão velho, já tirei 3 anos sabáticos na minha vida. E eu acho isso importante, né? Quando a gente fala da molecada, né, que tem aquele intervalo entre as aulas, que chama de recreio, é porque vem de recriação, de você se recriar, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu pensamento. Então, tendo a oportunidade de ter essas pausas, elas te reformulam. É claro que não é todo mundo que pode se dar a esse luxo. Eu, graças a Deus, tive esse privilégio. Mas a primeira vez, então, eu trabalhei... Lembrar que era um contexto... Eu viajei em 2008, na época daquela crise. Era um contexto de um câmbio de 1 para 7 com a libra esterlina. Nossa. Então, assim,
era uma vida franciscana lá em Londres que eu levava. Eu lembro que eu não podia consumir todas as proteínas que eu queria e tal, mas foi muito legal. Eu era muito jovem, nessa época a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Aí eu volto para o Brasil e percebo que existe uma assimetria, né, no mercado digital tremenda. Então, eu lembro que eu tinha uma premiação de um amigo meu, que eu não tinha dinheiro para comprar o blazer, então eu fui alugar o blazer. E o blazer chegava, isso é 2008, tá? Então, os primórdios da internet, do e-commerce, vamos falar assim. O blazer chegava em casa, no número certo, a taxa de acerto, segundo o próprio site, era superior a 99%. Tudo organizado. Falei, nossa, tenho que pegar alguma coisa que eles fazem aqui e tentar replicar no Brasil. E aí a primeira ideia foi esse site de experiências. Então a gente vendia passeio de balão, salto de paraquedas, mergulho. E aí quando vem aquele fenômeno das compras coletivas, você lembra disso? Claro. Eu comecei a vender isso também no formato de compras coletivas. Só que aí o custo de aquisição do cliente ficou muito alto. O mercado começou a se canibalizar. Era muito difícil você atrair pessoas, então o custo ficou muito grande, né? Aquela terminologia de custo por clique, custo por lead. Tanto que não foi um modelo de negócio que prosperou. Mesmo os gigantes, né, padeceram, tiveram que, enfim, pivotar, viraram alguma outra coisa. Mas você intermediava as vendas ou você Não intermediava. Levava a Você pessoa... consegue me imaginar sendo instrutor de paraquedas? Pois é. Né? Não, né? Acho que não. Não, eu participei de todas as experiências, mas assim, não. Eu só fazia essa intermediação porque era um site que na Inglaterra se chamava Red Letter Days. E na Austrália se chamava Red Balloon Days. E aí quando eu trouxe para o Brasil era a caixa vermelha. Olha só que irônico, né? Mas enfim, essa foi a minha primeira tentativa empreendendo. E com os erros e acertos, eu comecei a ver que dava para fazer um hub de negócios digitais e uma boutique para fazer site. Então eu fui mais para essa área web. E aí, quando as coisas começaram a ficar caras, eu olhei para o mercado e falei, olha, sabe aquela história de que assim, na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu calça jeans e picareta? Eu comecei a olhar o mercado dessa forma, eu falei, o negócio não é ter o site de compra coletiva. O negócio é ter o agregador. Aí eu comecei a olhar para Buscapé, comecei a olhar para o Zip.me, que depois virou Save.me. Eu falei, eu preciso achar um nicho em que eu seja uma página agregadora. Aí naquela época tava rolando um boom, eu fiquei sabendo, isso é pré-Instagram, tá? Então eu fiquei sabendo de um boom dos blogs de moda. E assim, para mim era um universo alienígena, né? Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? E aí essas meninas estavam virando influencers, nem existia essa terminologia ainda, influencers, com sites de WordPress, que eram seguidos por literalmente centenas de milhares de pessoas, principalmente do público feminino. Já tinha um e-commerce ali junto, agregado? Às vezes, estava começando isso. Eram mais ações de branding relacionadas à marca. Tá. Então a menina vestia roupa e vendia pra caramba e tal. E aí eu passei um final de semana estudando esse universo, eu falei, tá aí, eu vou fazer um agregador de blogs de moda. Eu vou fazer a curadoria com base em Google Trends, eu já sei quem que tem mais visualização. E o modelo de negócio é muito simples. Eu vou pegar a roupa dessa menina, vou achar e-commerces parceiros e a gente vai ter roupas parecidas. E aí esse clique é um clique qualificado. Esse foi um modelo de negócio que deu muito certo. O site, na época, tinha, 3 milhões de visitantes únicos por mês e tal. Foi investido pelo grupo Buscapé. O seu site tinha esse tanto de visitas por mês? Sim, caramba. Sim. Não, e assim, são os primórdios da internet, era meio terra de ninguém. Então, por exemplo, eu pegava o nome das blogueiras e anunciava no Google. Por quê? Porque elas não anunciavam no Google. Sem que elas soubessem. Não, mas assim, tanto faz. Não, tudo bem. É só um termo, sim, né? Sim. Então, assim, com 1 centavo, eu apareci em primeiro lugar quando alguém buscava o nome. Aí a pessoa entrava no meu site, via lá em tempo real, porque a gente mandava um crawler, pegava aquele conteúdo e organizava. Lógico, a gente dava tráfego para a menina também. Claro. Então, elas gostavam, porque imagina o seguinte, eu tinha ali uma lista de 30, 40 blogs, todo mundo que entrava no meu não via só um blog.
acabava vendo os outros também. Então, a gente virou a fonte de audiência principal da maioria, de grande parte desses blogs. Então, foi uma experiência muito interessante. Eu fiz isso por 3 anos, vendi as minhas ações ali em 2014. E aí eu vi até você falando que eu fui músico, né? Achei muito generoso da sua parte. E aí eu tinha vendido as coisas e falei, pô, vou tirar mais um ano sabático. E aí nessa época tava montando uma banda de rock, eu falei, quer saber, deixa eu brincar disso aí e gravar umas demos e tal. E esse foi o meu 2015, né? Ele foi meio dedicado a esse projeto de ter uma banda de rock. A gente era ambicioso, cantava em inglês e tudo e tal. E eu cheguei... Foi interessante isso, porque isso foi um sinal da vida. Porque eu bati muito na trave. Embora, assim, olhando em retrospecto, não era bom o suficiente, mas eu bati muito na trave. Porque a gente foi pra Inglaterra, foi pra Nova York. Quem que é a gente? São seus amigos aqui do Brasil? Não, a banda. Do Brasil, amigos do Brasil. Isso. A gente foi pra Inglaterra. Eu estive pessoalmente com donos de gravadora, sabe? Em conversas, assim. Eu recebi, olha que louco, eu recebi um telefone da produtora da Globo, quando eu estava em Nova York, para ir pro Projac, para participar de uma audição para um reality show. Fui. A gente foi até a última etapa antes de televisionar. E aí eu lembro que eu pensei assim, eu falei, bom, beleza, a gente já tô há uns 8, 10 meses nessa aventura. Se não rolar, eu vou desencanar, porque eu não sou de dar murro em ponta de faca. E aí realmente a produtora ligou e falou, olha, Caio, a gente adorou a audição e tal, mas o som de vocês é muito pesado, a gente reformulou o programa, enfim, alguma dessas desculpas. E não foi assim que Deus quis que eu fizesse barulho. O que era? Era um heavy metal? Não. Nada assim, era mais... Eu sempre gostei muito de Britpop, né? Minha banda preferida é Oasis. Acho que até por isso a predileção por ir morar na Inglaterra e tal. Acho que era por aí. Pois é, você falou 2014, 2015. Isso é 2014, 2015. No começo da Lava Jato. Você estava antenado já nisso ou foi depois que você entrou nessa? Não muito. Na verdade, assim, eu sempre acompanhei com interesse, né? Isso sempre foi um assunto em voga na minha família. Engraçado, a minha formação foi num colégio. Eu lembro quando eu estava sendo alfabetizado, estava em voga aquele sistema construtivista de alfabetização, essas linhas mais modernas, enfim, de formar o estudante crítico, né, em desprestígio ao conhecimento técnico. Isso aí já estava em voga. No cursinho, eu tive contato, né, com aqueles professores que faziam um tremendo sucesso, de humanas, que era a área que me atraía mais, que necessariamente militando. Eu estudei em uma universidade pública, ainda assim, eu nunca senti nenhuma, vamos dizer assim, nunca teve nenhuma aderência, sabe, o discurso socialista a mim. Então, eu acho que os meus pais devem ter feito um trabalho de base muito, muito bem feito. É como se eu já tivesse vacinado para isso. Eu acho que eu tive uma infância, primeiro, cercada de muito amor, né? Então, e de incentivos, eu tive todas as ferramentas para me viabilizar socialmente, profissionalmente. Eu tive a oportunidade de viajar muito. Então, eu conheci os Estados Unidos dos anos 90, que era uma diferença em relação ao Brasil tremenda, sabe? Você literalmente pisava no primeiro mundo. E eu acho que ver esse modelo, esse sistema social, econômico funcionando, em contraste com o que eu experienciava aqui no Brasil, ainda mais numa cidade como São Paulo, que é uma cidade de múltiplas realidades, eu acho que isso sempre me deixou muito claro, olha, isso aqui funciona, isso aqui não. E o que está governando isso aqui? Quais são as ideias que estão governando isso aqui? Contando as experiências que você teve, você, de alguma forma, foi dando uma volta até chegar na política, né? A questão era 2015, política. Lava Jato. Eu ia falar que eu nunca mesmo flertei com socialismo, essas coisas, né? Nunca. Então, eu via o Brasil caminhando na contramão das minhas convicções. Eu vou te falar, o meu primeiro ano, meu ano como calouro na universidade foi 2005.
2005, um pouco antes do Mensalão estourar. Na época, o meu sogro de então, ele achava que eu tinha uma tremenda vocação para política. Ele me mandou para Brasília, quando estava estourando o escândalo. Para quê? Para conhecer. Ele falou: Caio, eu vejo você falando sobre os temas, você é um cara que tem eloquência, você tem ideias originais, você quer ver como é? Eu falei: naquela época, até injeção de graça eu aceitava. E aí eu fui ciceroneado lá por um contato dele, e eu lembro, eu achei a energia pesada, e tava estourando, tava estourando o Mensalão. E aí eu voltava para a universidade, e aí Você fez o que lá em Brasília? Você circulou pela Câmara, pelo Congresso? É isso? Isso. Fui lá no, como que eles chamam? No Salão Verde. Sim. Eu nunca mais voltei em Brasília lá. Desde então? Desde então. E não tenho a menor vontade, sendo bem sincero. Assim, eu realmente senti, falei, caramba, que... E isso me afastou, porque eu fui presidente de Grêmio, né? No colégio ou na faculdade? No colégio. Imagina, na faculdade. Na faculdade, assim, tinha espaço para centro-esquerda e para esquerda e extrema-esquerda. E aí eu tive essa experiência de visitar Brasília, e aí você tem um hiato político na minha vida de uns 10 anos, de 2005 a 2015. A partir de 2014, eu começo a me interessar um pouco pela cobertura da imprensa, principalmente da Jovem Pan. Quem mora aqui em São Paulo sabe que a Jovem Pan faz parte do DNA do paulistano, da classe média, né? O Jornal da Manhã, o Vambora, Vambora, tá na hora, Vambora. Isso aí é muito marcante, cara. Eu tenho isso. E eu gostava muito da rádio, porque ela mantinha viva a memória do meu avô. Né? O Joseval Peixoto, que era um dos âncoras do Jornal da Manhã, um grande jornalista, grande advogado, ele sempre citava meu avô no dia da imprensa e tal. Então, isso criou, assim, um laço afetivo com a programação da rádio. E eu ficava acompanhando. E ali, a partir da Lava Jato, foi, de certa forma, uma confirmação de uma intuição que eu tinha sobre o que estava acontecendo no Brasil. Mas agora, muitos jovens me perguntam: Caio, como que eu tenho que me manifestar? Porque meu professor é socialista, ele está doutrinando, e ele quer que eu responda isso na prova. Eu falo: responda. Se você quer melhorar o ambiente político, você quer contribuir para o debate público, o jovem, né? Lógico que eu quero. Eu falei: ótimo. Então, coloque-se numa posição de poder antes. Agora, se você, por capricho, não escreveu o que ele quer na prova, o que é absolutamente irrelevante para a sua biografia, como que você vai depois ter acesso ao mestrado ou ao doutorado que você precisa para efetivamente fazer alguma diferença? Porque eu sei quantas portas um diploma da Universidade de São Paulo abre. Agora, será que eu teria esse diploma se eu tivesse essa minha posição naquela época? Talvez eu tivesse dificuldades. Eu já vi muito aluno ser prejudicado por posicionamento político, né? Então, de certa forma, eu me silenciei, eu entrei na espiral do silêncio. Era um pensamento hegemônico, ainda deve ser, né? Se bem que eu vou nos eventos, alguns, né, desse métier universitário, e as pessoas vêm conversar comigo, falar que admiram o trabalho, mas assim, é na surdina. Isso vale para jornalistas também, para atores, para o pessoal do entretenimento em geral. É muito triste ver isso, né? Que as pessoas, elas não podem admirar o trabalho das outras publicamente. Mas, enfim, é o estado das coisas hoje em dia. Então, eu tive esse ato de uns 10 anos. E aí, quando eu volto dessa minha aventura no mundo da música, né? Vamos falar assim... Da moda e da música. Pois é, né? Dos eventos, da moda e da música, né? Aí, quando eu volto disso, e eu já tô aí nos meus 30 anos, né? 2016. Aí, quando eu tô nesse contexto, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já tinha passado por bastante coisa, nada tinha realmente prosperado, nunca tive um fracasso retumbante, nada disso, mas ainda não, meus amigos todos com carreira, alguns já constituindo família, e eu lá, né? O que eu vou fazer agora?
Aí eu falei, olha, vou relaxar um pouco, vou me reconectar com pessoas e tal. E aí eu reencontro um amigo cujo chefe sugeriu a ele sair candidato a vereador. E aí esse é o momento que eu me reconecto com a política e que eu começo a acompanhar a vida pública brasileira diuturnamente. Você não saiu vereador? Não. Tá, mas foi um link, né? Sim. Você fez tantas coisas na vida, apesar de ser jovem. Como é que você define a sua atividade hoje e se você chegou no seu lugar? Quer dizer, você pretende ainda desenvolver outros projetos em outras áreas ou esse lugar em que você chegou é aquilo que Santo Agostinho dizia, é o lugar do descanso? Não, eu não estou nesse lugar. Não. Longe disso. Houve um tempo em que isso era a frase dele é, o nosso lugar é o nosso descanso. Não quer dizer que você vai ficar lá parado. Não, entendeu a ideia? É a ideia de você silenciar suas inquietudes, né? É, isso. Não, eu estou longe disso. Inclusive, isso era um conflito interno muito grande, porque eu sentia que a minha vocação não condizia com a minha satisfação. Então, para mim, é um esforço. Estar onde você está fazendo isso. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito benquista. Para mim, é um desafio ser odiado por procuração por quase metade da população brasileira. Não é o seu caso. Não, mas assim, é um país dividido e tem muita gente torcendo contra. Sim. E muita gente fazendo maldades, assim, na falta de uma expressão melhor, né? E assim, eu conheço as minhas razões, eu sei que eu sou um cara bem intencionado, eu sei que eu não sou um vendido, eu não sou uma garganta de aluguel, eu não estou a serviço de um projeto de poder, eu não tenho ambição política. Não que isso seja um problema, mas assim, no meu caso especificamente, poderia haver um conflito de interesse. Então, partindo desse pressuposto, machuca um pouco quando você é detratado publicamente, sabe? Quando você é mal interpretado, enfim, quando te instrumentalizam para atingir objetivos políticos com os quais você não concorda. Então, eu já questionei muitas vezes qual que era o meu papel aqui, se isso tudo vale a pena, esse tipo de coisa. Então, assim, eu percebi, de certa forma, que eu não me pertenço mais. Porque veio muita coisa boa disso. Eu, pessoalmente, acho a fama algo péssimo. Não agrega absolutamente nada. Mas o reconhecimento, aí é recompensador. Isso me move. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes dar uma palestra no interior do Brasil, sabe? Num município agrícola, lá no norte do Mato Grosso, para 50, para 100 pessoas, às vezes, do que estar num estúdio de gravação. Isso me estimula mais. Só que eu sei que é importante estar nesse estúdio, que isso é uma oportunidade. Na verdade, isso é mais que uma oportunidade, isso é uma bênção, porque isso vem a partir dos dons que eu recebi, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, hoje em dia, eu me sinto numa missão, só que eu estou tentando fazer essa transição em busca desse lugar de descanso ao qual você se referiu. O que eu estou procurando agora é um sentido, né? Porque a gente sabe que a gente tem o poder de influenciar muita gente, como formador de opinião, como influenciador, e profissional da imprensa, isso te dá uma certa visibilidade. Só que eu comecei a me sentir muito solitário e pensar em formas de replicar isso e de escalar isso. E eu acho que finalmente agora eu tenho uma segunda vertente que me move e que, se Deus quiser, vai me colocar nesse lugar de descanso. Que por acaso é o seu novo projeto? Sim. Comunicação Política Vencedora. Fala um pouco dele. O conceito é muito simples. Em 2016, quando eu me reconecto com esse amigo e ele fala das ambições políticas dele, ele me conta que... Ele me explica a lógica de como se compõe uma chapa para a vereança. E ele fala o seguinte, olha, eles estão atrás de mim porque, como eu fui uma liderança estudantil, eles sabem que eu consigo aí alguns milhares de votos. Mas o meu objetivo é fazer um colchão para viabilizar a eleição dos cabeças de chapa. E aí a gente entrou num papo
antissistema, né, para driblar o mecanismo e elegê-lo. Só que isso já era abril, ou maio, se não me engano. A eleição era em outubro. Esse colchão é um grupo de candidatos? É o que se chama de candidato escadinha. Você tem duas figuras de candidato que os partidos adoram. O puxador de votos, que todo mundo conhece, é aquele que supera o quociente eleitoral, ele bate a sua meta e o excedente de votação ajuda a puxar a votação dos partidos. E tem o escadinha, que é o cara que intencionalmente não vai ganhar. Só que se você tem 10 escadinhas, fazendo, por exemplo, 5.000 votos, você tem o cabeça de chapa, o cacique, fazendo 10.000 e ele pega a vaga. E num ambiente, né, em que é irrigado com dinheiro público, que é o caso da eleição, que tem 4,9 bilhões de reais de financiamento público. E só para estabelecer uma comparação, em 2020 eram só 2 bilhões. O que acontece? Os partidos começaram a leiloar essas candidaturas, fazer leilão dessas candidaturas. Assim, uma expressão grosseira, comprar esses votos. Isso tem matéria do Estadão denunciando isso. Então, ele vem, me traz essa situação, fala o seguinte, eles dão legenda para a maioria das pessoas, para elas fazerem votações medianas para viabilizarem os caciques. Porque ninguém bate o quociente eleitoral, é muito difícil. Eles pagam essas pessoas para candidatar? Às vezes sim, ou às vezes eles só oferecem a oportunidade e a pessoa vai de boa fé. Né? Ela vai esperançosa. Só que, como diria o Capitão Nascimento, né, o sistema... Então, o que acontece? Ele me traz essa situação e a gente começa a conjecturar formas dele se eleger. E aí, nessa época, eu estava acompanhando muito as eleições americanas. 2016, eleição do Trump. Aí eu vi o documentário do Roger Stone. Eu lembro uma frase que me pegou, que ele falou assim: o eleitor médio tem dificuldade de distinguir entretenimento de política. É uma frase dura, né? Não sei se eu concordo, eu tenho críticas a ela, mas o estalo foi o seguinte: se você for famoso antes de ser candidato, talvez isso te alavanque. E aí a gente cria uma estratégia de fazer um blog de política e fazer vídeos de crítica e desconstrução da gestão Haddad. E, na última hora, ele vira a chavinha, se declara candidato. E aí, com uma campanha franciscana, né, de uma verba aí de menos de 40 mil reais de desembolso financeiro, teve 23 mil votos. E por que isso? Porque eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha do marketing digital lá do... Isso que eu ia falar, isso parece muito marketing de conteúdo. Você cria conteúdo, cria autoridade e depois vende. É isso. Ou seja, aí. Pede o voto, né? Numa lógica de funil digital. Funil. Então você mira numa determinada audiência, né? Você se faz percebido por essa audiência se engaja, ela se torna seguidor, esse seguidor se torna um cadastrado, por exemplo, entra no teu grupo de WhatsApp, esse cadastrado, os mais engajados, se tornam voluntários dessa campanha. E aí você tem todo esse ecossistema com uma conversão final na hora certa, que é o voto. E foi impressionante isso. Tanto que, quando aconteceu, outras legendas ficaram sabendo e tal. Na época estava surgindo a ideia do Partido Novo. As lideranças do Partido Novo me procuraram. Falaram assim: Caio, tem alguns candidatos aqui. E eu comecei a trabalhar nessas pré-campanhas e... duas delas, deputado estadual e deputado federal, foram campanhas recordistas de voto aqui em São Paulo. Uma delas eu peguei o candidato do zero, ele não tinha nem rede social, como foi o caso do vereador também. Então, o que eu percebi? Eu falei, nossa, isso é o que eu sou bom de fazer, né? Resgatando um pouco o que a gente já conversou. Só que aí o destino quis que eu parasse isso. Porque quando rolou a eleição, um dos meus raros vídeos de YouTube chegou num produtor da Jovem Pan, ele me convidou para fazer uma participação no Morning Show. O primeiro vídeo viralizou, o segundo vídeo viralizou, no terceiro vídeo eu já estava falando com o dono da rádio, e apesar de ser uma remuneração assim, ínfima perto do que é, né, a remuneração de trabalhar com comunicação em campanha, eu senti que esse era o caminho, por algum motivo. E foi assim que começou a minha carreira. Mas assim, o projeto... ele é muito simples. Eu quero pegar tudo que eu aprendi nessa campanha, juntando com as experiências de marketing digital contemporâneas e tentar escalar uma consultoria
para candidatos de direita. E isso é altamente replicável, isso é escalável. E eu acho que a gente tem chance de eleger centenas de bons candidatos que estão com boas intenções, são preparados, sabe? Estão aí na busca pela verdade, defendem valores alinhados aos valores conservadores, aos valores liberais, e tudo que eles precisam é de um empurrãozinho em comunicação. Quando você aceitou o convite da Jovem Pan, você pensava, de alguma maneira, ainda que no longo prazo, se candidatar? Nunca pensou? Não, assim, eu sou instado a pensar constantemente, né? Inclusive foi uma enorme frustração. A gente fez uma... Quando a gente estava lançando, fazendo o pré-lançamento chama Método Coppola, métodocoppola.com.br. Quando a gente estava fazendo esse pré-lançamento, uma das ideias, ideia criativa, foi falar assim, olha, fala que você é candidato, mas obviamente eu nem poderia fazer isso, porque na fase de pré-campanha você tem que falar pré-candidato, tem uma série de cuidados. Era um vídeo de 2 minutos e no último minuto eu explicava, olha, na verdade, eu falava, eu vou ser candidato em 2024 e 2026, mas eu sou candidato ao desafio de eleger centenas de parlamentares. Esse vídeo acho que teve, sei lá, mais de 2 milhões de visualizações, foi um negócio impressionante, mais de 300 mil curtidas, mais de 160 mil compartilhamentos. A maioria curtiu no começo, o candidato, pá. Pá. E já compartilhou no começo. Mas gerou muita frustração, sabe? Porque o pessoal vive pedindo, principalmente Senado, muita gente, né, para sair e tal. Só que foi o que eu coloquei. Eu falei assim, eu acho que eu encontrei o melhor caminho de contribuir, que é não só como influenciador, mas também formando formadores de opinião. Porque isso é uma campanha política, é a oportunidade de debater as ideias. Mesmo a campanha municipal é uma grande oportunidade de debater os temas nacionais, né? Então, qual que é a minha visão? Olha, eu vou pegar um pouco da minha experiência para aumentar exponencialmente a votação de candidatos a prefeito e vereador de direita. Isso, assim, isso me daria uma satisfação tremenda, porque o que ele aprendesse de ferramenta de comunicação por ensejo da eleição, ele vai guardar para sempre. Então é como se eu tivesse criando pupilos, discípulos. Você foi muito gentil nas suas palavras quando descreveu o meu trabalho. Pô, imagina mais uns 100, 200, 300 Caios, sabe? Propagando as ideias, né, da defesa da liberdade, da defesa da justiça, da defesa da ordem. Porque eu ouço isso muito também. A gente precisava de mais não sei quantos de você. Tá bom, então vamos fazer. Porque é acessível. É acessível. Então, eu sei que parece um pouco ambicioso, mas eu acho factível. Eu acho realmente que nessa eleição, pelo método Coppola, eu vou eleger pelo menos 100 de vereadores. Em todo o Brasil ou em São Paulo? Todo o Brasil. São Paulo são só 50 Estado de São Paulo. Eu não sei. Assim, ó, na primeira semana que a gente anunciou, a gente já tinha 5 mil, nos primeiros 4 dias, a gente já tinha 5 mil prefeitos e vereadores cadastrados. Caramba. Não, é bastante coisa. Agora, o cara precisa estar nessa para ganhar. Tem que ter essa atitude vencedora mesmo. Tem que seguir a metodologia, tem que abraçar. Tem uma série de quebra de paradigmas, né? A primeira delas, por exemplo, uma mentalidade essencialista. Na verdade, eu estou usando todo o processo de comunicação como uma metalinguagem, que é uma campanha para vamos dizer assim, conquistar campanhas. E aí depois eu vou mostrar, tá vendo isso aqui? Você não chegou aqui, eu não consegui capturar o seu interesse, então eu vou te ensinar a fazer o que eu fiz com você, com o seu eleitor. E isso sempre calcado em disseminar a verdade. Então, o que eu quero fazer? Vou ensinar a desconstruir as falácias da esquerda, vou subsidiar esses candidatos com fatos e números, porque esse é o diferencial. Você falou que eu estou usando muitas aspas e foi uma observação muito perspicaz. E eu quero mais gente fazendo isso,
Porque se você quer combater, a fantasia, você tem que estar subsidiado na realidade. Então, por exemplo, eu vejo um monte de gente falando: os conservadores são a maioria da sociedade. Você não ouve isso? Claro. Qual é o subsídio para você falar um negócio desse? É empírico? É a sua percepção? Isso são palavras ao vento. Agora, quando você mostra que o Datafolha e a CNT e o IDA mostram que saidinha temporária de presos, legalização das drogas, ou da maconha, para ser bem específico, o aborto também. E o aborto, todos eles são temas em que os valores conservadores informam a decisão de 7 em cada 10 brasileiros, aí você já tem um outro peso no seu argumento. Então, é esse tipo de sacada que eu quero passar, isso na parte de conteúdo, né? Vai ter bastante coisa sobre processos, enfim, sobre como gerir mesmo redes e tal. São várias dicas e eu tô muito entusiasmado com isso. O seu público, pelo que você disse, é o pessoal da direita, mas a direita tem entrado em certas brigas fratricidas. Uhum. Você tem alcançado desses 5 mil aí todos os espectros da direita ou tem a ênfase em alguma parcela? Então, eu estava pegando os números que eu lembro da primeira semana, eu tinha mais ou menos o PL representava aí 40%, né, dos pré-candidatos inscritos, o Novo representava, se não me engano, 11%. E aí você seguia tinha republicanos, União Brasil e progressistas, cada um mais ou menos com 8%. Mas de verdade, aqui no Brasil, qual que é o problema? Né, o problema sistêmico. Você tem a obrigatoriedade da filiação partidária. Então, isso coloca a legenda praticamente num segundo plano, porque ela não exprime uma convicção do candidato, mas sim uma necessidade. Se ela não passar pela portaria da Arena Democrática, se a pessoa não passar pela portaria da Arena Democrática, ela não participa do jogo. Então, acaba ficando o seguinte, todas essas legendas têm liberais, que eu citei, e outras, né? Então, você tem liberal no MDB, você tem conservador no PSDB, e depende muito da conjuntura do município. E tem muita politicagem interna, que os caciques vetam candidaturas, tem muita ciumeira, tem intriga. Às vezes, você não chama um bom candidato porque ele vai concorrer com o cabeça de chapa daquela localidade. Então, a sigla no Brasil, infelizmente, ela está desprestigiada, ela não tem uma unidade, né, de pensamento, como você colocou. Então, você vai ter as siglas com conservadores, você vai ter com liberais, né, com libertários, né, que entram em conflito, principalmente na pauta de costumes, com os conservadores. Mas eu acho que o mais importante, e que eu acho que essa é uma realização da sociedade brasileira, e principalmente da sociedade brasileira do espectro da direita, é que, diante do que se apresenta, né, inclusive no cenário federal, essas diferenças elas ficam muito diminutas. E daí o grande erro de muita gente de ter passado o pano para a candidatura do Lula da Silva em 2022, ou até advogado o voto nulo. Isso... Quem foi a pessoa que mais te surpreendeu na última eleição nesse sentido? MBL. Como que uma iniciativa chamada Movimento Brasil Livre estabelece uma equivalência moral entre o governo Bolsonaro e os governos petistas. E qual não razão só disso, isso. hein? Qual a razão disso? É óbvio. Porque são pessoas inteligentes, a princípio, né? Sim. E que tem uma compreensão do universo político. É disputa por espaço. O bolsonarismo, por ser uma força muito grande, ele sufoca outras iniciativas do mesmo campo político. A partir do momento que você não consegue o seu espaço, o seu lugar ao sol, você se volta contra essa força política. É muito melhor para o MBL um governo petista. Por quê? Porque a oposição é muito fácil. E aí ele se nivela. Agora, qualquer um com um mínimo de memória
vai lembrar que eles sequer apoiaram as manifestações pela reforma da Previdência em 2019. Olha quanta gente boa saiu do MBL. Então, assim, uma pessoa que acha que um governo petista é igual ou melhor que um governo que tinha Tarcísio, Paulo Guedes, entre outros, realmente não está movida pelo melhor interesse da nação. Pelo menos não naquele momento. Mas, enfim, são as coisas da política. E eu acho que, graças a Deus, é isso que me diferencia dessa turma. Eu não estou pensando na minha agenda de poder. Eu estou pensando no que é melhor para o Brasil. Quando ficou muito claro como que a eleição ia se colocar, eu usava o pouco espaço que eu tinha da mídia para iluminar o que havia de errado naquele outro modelo. Alguém achar que o Lula ia ter uma condução responsável da economia, ou, enfim, que ele não ia atrás das nossas liberdades individuais, né? Enfim, e estava tudo declarado, e tem todo um histórico, né? Mas é isso, a disputa de poder, essa inclinação fratricida da política, quando você não encontra espaço dentro do seu ideário político, você tem que tentar destruir o seu concorrente, né? Agora, fazer isso às custas do destino do Brasil, eu reforço o número do começo da nossa entrevista, Bruno. 1.069.823. Vai ver qual que é a audiência semanal do MBL. E no caso deles, eles ainda predam nas particularidades da audiência, que é uma audiência, às vezes, adolescente, né? É uma audiência que está, enfim... descobrindo a vida. Descobrindo a vida, formando a sua identidade, abandonando a autoridade paterna em busca de pertencimento. Eu lembro de vídeos deles, e eles colocavam vídeos na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, para me detratar. Vídeos que eles falavam que eu era um rato, que eu deveria ser preso, que eu tinha sangue nas minhas mãos. Que isso? Imagina, uma pessoa que nunca foi processada, que nunca foi acusada de disseminar notícias falsas, que não tem um processo contra si. Assim, mas, de novo, eu também nunca me aborreci pessoalmente com isso, porque eu entendia que era uma questão política. Se você começa a vilanizar, né, expoentes da direita, qual que é o teu objetivo? É disputa de espaço. Então, ao invés do cara estar lá falando sobre STF, falando sobre Lula, Bruno, quem desses youtubers, desses movimentos, apoiou o meu abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes? Quem? Movimento Brasil Livre, defende as liberdades individuais, entre elas liberdade de expressão devido ao processo legal. Ninguém. Ninguém. E eu acho que, ao longo dos anos, eu tenho demonstrado a minha consistência, né, de argumentação. Eu tenho as mãos limpas em relação àquele 1.069.823 eleitores. Eu fiz o que eu podia, né? Isso me dá a tranquilidade e talvez por isso a credibilidade. Eu tenho aí, com 4 dias, arregimentado 5.000 candidatos da direita. Na sua palestra no último CIPEC, que foi a 100ª palestra que você deu, você mencionou esse seu novo projeto e falou de um mote que você carrega hoje, que é utilizar palavras certas na hora certa, no lugar certo. E usou como exemplo Leandro Narlock, que por conta de uma expressão mal utilizada, mal colocada, foi demitido da CNN. Uhum. Ficou a impressão, para mim, queria que você comentasse isso, de que você está pregando um pouco que as pessoas, que os pré-candidatos, que os candidatos cedam um pouco à patrulha linguística. Por quê? Porque a palavra certa para quem? O exemplo que você deu é de alguém que foi cancelado porque utilizou mal uma palavra que a patrulha não gostava. Como é que fica? É isso mesmo? Vale a pena ceder essa patrulha para depois ganhar? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui. Mas ela vai continuar na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo.
Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o Caio Coppola, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está no QR Code ou na descrição desse vídeo. Aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Da mesma forma que eu tive o hiato político, eu tive o hiato religioso. E no meu caso, o hiato religioso foi muito pronunciado. Eu falei, olha, Kim, é o seguinte, posso debater, mas tem que ser no meu canal, não pode ser monetizado e vamos fazer com uma mediação de alguém que a gente conheça. O debate do Kim, você acha que perdeu o debate ou não?